para tudo, porque hoje... Para tudo! Porque hoje nós vamos falar sobre fatos e ficção na série The Crown, que está na sua 4ª temporada. Vem comigo, roda a vinheta! Eu quero que você já se inscreva nesse canal, dê seu like se você é fã aí da série, também comente se você assistiu, se você gostou, se você não gostou. Eu quero que você compartilhe e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo aqui na hora da resenha, beleza? Bora resenhar! Bem, de fato a gente tem que lembrar que The Crown é uma série inspirada aí na vida real, né, na realeza, que a figura central é a coroa, que é a Rainha Elizabeth II, mas existem aí fatos que não existiram, ou frases num contexto, diálogos, e a gente vai colocar aqui um pouquinho, porque essa 4ª temporada tem Diana. Eu acredito muito que The Crown foi feito para a chegada de Diana, né, nesse momento. Quem viveu os anos 80 e 90 sabe o que eu estou falando. Temos Margaret Thatcher, então personagens bem fortes e polêmicos que ainda, mesmo com um tempinho, 20 anos depois praticamente, continuam aqui em nosso meio. O príncipe William não gostou definitivamente dessa temporada, aliás já incomoda um pouquinho, mas retratar os pais dele não foi muito legal. E ele fala que de um jeito aí que não gostou, por conta mesmo da forma que foi falado, achou simplório e também achou degradante, achando que a Netflix se aproveita para ganhar dinheiro. Pois é. E já o pai, o príncipe Charles, que está envolvido diretamente aí nessa temporada, né? Ele fala que realmente é como se estivesse novamente vivendo tudo aquilo com cicatriz e sal jogado ali e deixando arder. E ele falou que tem muitas coisas que não existem e que é injusto. Pois é, a família real anda meio nervosa diante de The Crown, 4ª temporada. Mas, de fato, o que é ficção e o que não é? E quando surgiu, eu falei, vou assistir, e alguns amigos foram perguntando algumas coisas, e na internet também foi borbulhando, e eu vou mostrar para vocês alguns fatos que são verdades e outros, assim, florearam. Mas olha só, primeira coisa, o encontro entre Charles e Diana foi daquele jeito? Ela estava vestida de planta igual a Samambaia, a mulher Samambaia? Não, ela estava numa propriedade da família Spencer, a irmã estava dando aí uma festa, né, alguma recepção, e o príncipe Charles foi porque ele namorava realmente com a Sarah Spencer. Gente, a família Spencer é tradicional e eles realmente viviam ali. Então o Charles entrava, saía nessas festas, né? E era normal. O pai da Lady Di era conde, né? Era o 7º da geração dele, e os Spencer teve grandes propriedades, tem, né, até hoje, donos de negócios, de ovelhas. As avós, tataravós, bisavós de Diana trabalhavam para a realeza, para a avó da a rainha Vitória, da rainha mãe, da rainha... Então não tinha como não ter esse encontro, né? Esse encontro meio que ela está ali escondida, não existe essa ideia. De fato, já muita gente fala que eles já se viram. Aliás, Charlie já tinha visto ela pequena, então o encontro ali floreado, como se nada ou não tivesse outra vez para ver Diana, é meio que furada, mas aconteceu dessa forma. Ele foi até as propriedades lá, algo festivo da Sarah, encontrou Diana, conversaram, e ela mostrou até a varanda. Ela conta no documentário dela que ela mostrou a varanda da casa aí pro príncipe Charles, beleza? Ela ficou bem empolgada na época, mas ela tinha 16 anos, tá bom? Aí tem um encontro também, depois que ela para na frente do carro. Ele estava bem triste ainda com a morte do tio-avô, pelo atentado que também é mostrado aí, etc. E de certa forma isso aconteceu, mas dentro de uma casa de amigos incomuns, e aonde Diana foi, conversou com ele ali e tal, falou que era muito triste, prestou condolências e falou que ele deveria ter alguém ali do lado para dar o ombro,
para ele poder chorar, e ele ficou super contente daquilo que ela ouviu, e ele ouviu, né, dela, e aí eles começaram a ter mais contatos, ligações, etc. Ligue já. Então, de fato, aconteceu mais desse jeito que eu contei. Existe um episódio onde existe o teste de Boroal, que é um castelo, né, residência real, de férias aí que a família real gosta de ir para caçar, o bom clima, etc. E aí existe dois tempos: a primeira-ministra Margaret Thatcher sendo testada pela família real e a Diana, que vai no final de semana e todos se encantam por elas. Essa passagem eles tiram muito do livro de 1992, que é a biografia bombástica de Diana, onde ela fala que a família testou ela e que testou várias meninas, várias mulheres que eram namoradas de Charles. Então elas passam por tipo de testes, provações ali dentro dessas férias ali na presença da rainha, da irmã. Deve ser bem difícil. Uma das coisas que ela contou é que as meninas às vezes tinham que esperar o príncipe ficar pescando no lago, embaixo de chuva, uma coisa bem assim. Isso diz dentro da biografia da Lady Di. Mas, de fato, o que aconteceu? Houve sim as brincadeiras ali, que a Margaret Thatcher brinca com a família real, isso existiu mesmo, e a Diana não casou com o pai do príncipe, o Philip, não. Ela foi realmente para lá e foi fotografada ali perto do rio com o Charles pescando, tá? E aí ela viu o fotógrafo e ela se escondeu, e até o príncipe Charles gostou desse prumo que ela fez bem rápida. Mas quando ela voltou para Kensington, que ela tinha um apartamento lá, aí ela já estava como namorada do príncipe Charles e tinha passado no teste. Uma parte da série que todo mundo pergunta por que ela recebe instruções de etiquetas, etc., da avó, aconteceu? Teoricamente não, porque como nós estamos falando, Diana foi chamada de Lady, é chamada de Lady desde quando tinha 12 anos, então ela tinha todas as etiquetas possíveis e ela já ela convivia, gente, no meio da realeza. Ela precisava dos ajustes para protocolos reais, etc. Mas ela frisa, ela fala que ninguém ajudou ela quando ela entrou. Quando ela se casou com Charles, ela teve que aprender tudo sozinha. Então, esse fato, realmente, que ela aprende ali, que tem aula, não é apenas uma pressão para vocês poderem ter uma noção de como é que foi, mas não houve essa aula da Margaret Thatcher. Muita gente perguntou, mas ela era antimonarquista? Não, ela era conservadora, né? O governo dela era bem de direita, né? Conservadora, e ela sempre fala e menciona na série mesmo sobre o pai. O pai deixou de herança o estilo da monarquia, né? A forma de se reverenciar, né? As etiquetas. E ela, você vendo a série e na vida real, ela ajoelha até o chão, ela se prostra diante da rainha, da simbologia que a monarquia tem. Então, definitivamente, ela não era anti-monarquia, ela era pró-monarquia. Ela só apenas não tinha as mesmas ideias aí políticas, né? E a rainha não pode ter também seus posicionamentos políticos. E que Lady Di, a Diana, patinava pelo palácio de Buckingham e tal. Sim, ela patinou durante horas com seu Walkman. Os historiadores ali, os empregados falaram sobre isso. E também no dia anterior ao casamento, ela andou de bike nos corredores. Tamanho nervosismo. Só que essa cena de bike eles não fizeram, mas ela existiu nessa fase mesmo anterior, um dia antes do casamento. Aconteceu muita coisa com Diana, ela vomitou bastante, ela não dormiu, então ela andou um pouquinho de bike para poder espairecer. Babado, né? Pois é. O bracelete aí de presente para Camila existiu? Sim, existiu. Todos os documentários, se você for pegar para ver sobre Diana, a família Windsor, que vai contar a história, que vai entrar na história dos dois, esse bracelete é o divisor de águas, onde ela tem certeza que
o William, que o príncipe Charles e Camila têm um envolvimento ainda, e ela começa a ter mais pânico de Camila e ela não quer ver de jeito nenhum, e ela começa a ser o fantasma na vida da Diana através do bracelete que trazia aí as iniciais, apelidos carinhosos entre os dois, Charles e Camila, e ela foi entregue há 3 dias antes do casamento. Teve um barraco mesmo entre ela e o príncipe Charles. Ele prometeu não entregar, não mais ver Camila, mas enfim, mas teve sim, o bracelete A descoberta da pulseira desafia as expectativas de Diana. A Diana ficou furiosa. Ela sentiu o significado da traição. Ela simplesmente perguntou: você vai terminar com ela? E o Charles prometeu que ia terminar com ela. A Camila andava com Diana, não necessariamente, mas ela convidava para almoço, ela ia, ela sondava as coisas que estavam acontecendo com Diana. Diana se sentia muito pressionada, eventos, né, de polo, ela estava onde estava Charles também, então isso realmente acontecia e a Diana ficava desesperada. Realmente esse fato aconteceu e na série tem ali eles almoçando, a Camila meio que pressionando a Diana. Sim, aconteceu. O romance de Charles e Camila perdurou por todos os tempos do casamento aí dos dois? Diz que não, né? O príncipe fala, o príncipe Charles fala que ele voltou só em 1986, né? A Diana fala que a Camila sempre esteve presente, tanto que no dia do casamento ela lembra da forma que ela estava. A Camila estava na Catedral de São Paulo, e ela viu, ela falava como ela estava vestida, para vocês terem uma ideia, que loucura. E ela fala que ouvia os telefonemas dos dois, as fotos que caíram da agenda quando eles estavam na lua de mel, as abotoaduras. Então a Camila estava presente, sim. A série se utilizou como se ela tivesse todas as vezes morando perto, etc. Isso a gente não tem a certeza. Mas que a Camila estava ali no meio mesmo, telefonando, de certa forma, estava. Assim, sexualmente falando, beijos, aí fica mais para 1986, que ela já estava separada, enfim. Mas ela estava presente sempre, a Camila sempre esteve presente. O fato é que desde 1970 os dois namoram e é um amor realmente, mas por causa do sistema, da instituição da monarquia, coube a Diana. Não sei se a Diana tinha bulimia ou é invenção, ela tinha sim. Ela já tinha os traços já na adolescência, ela já tinha esse problema na adolescência, porque ela queria ser bailarina, então tinha que ser magra, mas a altura não deixava, porque ela era alta, né? Mas com um simples apoio do príncipe Charles, falando, quando abraçou ela, falou assim: olha, tá rechonchuda, né? Essa frase ela fala, a Diana fala. Tem um documentário chamado As Últimas Palavras de Diana, e ela relata que realmente ela sofreu aí então nas mãos do Charles, bonitinho, né? E ela começou a desencadear os gatilhos e ela começava a comer e a vomitar, e as coisas foram ficando bem mais graves. Não foi para a série, por exemplo, a gravidez do William foi bem problemática, bem dramática. Ela enjoava bastante, ela não ia nos eventos praticamente matinais, ou quando ela ia, ela era empurrada para ir, ela chorava muito, ela estava com crise de depressão, crise de bulimia. Ela tentou se matar durante a gravidez também, ela se jogou da escada, né? Os jornais noticiaram que ela teve um acidente, mas ela se jogou. O príncipe Charles, ela relata que não ligou, a rainha viu, ficou bem assustada, enfim. E aí você pergunta, a rainha tentou intervir no problema da bulimia? Eles não sabiam como tratar aí a Diana, e eles viam Diana como um grande problema nessa gravidez e durante o estado. Era muito emocional, gente. Diana era canceriana, tá? Mas ela sofreu bastante aí, então, nesse período. E a bulimia, ela foi curar 2 anos antes da morte dela, ela estava já de boa, e ela era uma outra mesmo. Se você pegar os vídeos de 1994 para frente, ela tá bem de boa, mas ela sofreu bastante.
O príncipe Charles tinha ciúmes em relação à popularidade de Diana? Sim, ele tinha, era constantemente, mais uma vez os documentários também mostram isso, falam que Diana foi ficando tão grande, foi se formando uma instituição Diana de ser. Gente, se hoje a gente vive aí no meio do Instagram, Diana sozinha movia a imprensa mundial, então ele ficava pistola. Principalmente na viagem da Austrália, que é mostrada, né? Ela ali, as pessoas gritando, aquilo aconteceu realmente. A gente não sabe de fato se teve aquele âmbito de briga mesmo forte, mas ele detestava. Tanto que você pegar uns vídeos, ele fala realmente, eu queria ter 2 esposas para poder comandar, ele fica incomodado. Aquela cena onde a Diana faz uma cara meio que debochando ali, também aconteceu, isso é de fato, e ele não gostou nada. Teve um outro fato também que foi aniversário dele, ele foi lá para ver a ópera, ela desceu, foi dançar e ele também ficou bravo. Então isso de fato era real, os ciúmes da popularidade. Escorpiano, né, Charles? Escorpiano é demais, né? Mas era verdade, sim, esses ciúmes era bem forte. É verdade que o palácio foi invadido 2 vezes pela mesma pessoa? Sim, foi em 1981. Ele entrou, tomou uns goró, uns vinho, ele roubou, né? Aí, outra vez, ele entrou novamente, ele foi até ao quarto da rainha e ele disse em entrevista, até mesmo atual, que ele não conseguia falar, porque ele estava nervoso. Existem algumas coisas que ele falou, mas que ele não falou do governo e da primeira-ministra, mas a série colocou, então floreou um pouquinho, mas existiu e ele foi preso porque ele roubou a garrafa, e não porque ele entrou. Hoje, se você entrar, você é preso no castelo, é porque as leis mudaram, mas existiu de fato. Mas antes de eu acabar aqui com a lista, eu quero que você se inscreva, porque dá um trabalho a gente levantar todas essas histórias, bater. Quero que você se inscreva, curta, compartilhe, comente aí o que você achou das certos e errados, os fakes e floreios da série. E também, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. Vai ter mais vídeos da realeza aqui, com toda certeza, né, gente? Aqui, estão todos aqui, então vai ter. Vamos lá. Voltando aqui, para a gente poder finalizar, para não ficar tão assim, né? A Margaret, né, que a gente está falando, ela recebeu aquela medalha e etc. Sim, ela é 24 medalhas e ela recebeu essa honra. Pouquíssimas pessoas receberam e foi numa ação particular, ela e a rainha aí, então ela recebeu aí por seus serviços prestados à nação. Tá vendo? As duas tinham os opostos, tinham até formas de não estarem no mesmo evento, elas negavam, mas tinha sim. E no final a rainha concedeu essa honra para ela, e o velório dela, que também foi feito em 2012, 2013, da Margaret Thatcher, a rainha esteve presente. Pouquíssimas vezes a rainha esteve presente em enterros de ministros, né? Teve do Churchill e dela também. Então, e para fechar, muita gente perguntou aquela cena que Diana canta Fantasma da Ópera pro William, pro príncipe Charles, né? Porque era aniversário dele, de fato aconteceu. Ela gravou e tal, um VHS, mas ela não cantava, ela mais dançava. Nunca vimos Diana ser cantora, né? Mas de fato ela dançou ali para ele e dizem que não gostou mesmo não, né? Eu achei que era mentira, mas é fato, é verdade que ela gravou um VHS bem em segredo, é uma fita bem em segredo, ninguém viu. Então ninguém sabe se é verdade, se não é, mas dizem que é verdade. E aí, vocês gostaram, curtiram dos fatos e dos não fatos? Olha só, vou trazer outros vídeos sobre a família real, vou trazer aqui algumas coisas que eu tenho em mente. Eu acho que a Diana merece um vídeo explicando realmente a história dela e também a morte dela, né? Que está cercado de mistérios, teorias das conspirações, que algumas eu até acredito. Pois é. Aliás, tem uma parte da série na qual o príncipe, né, fala com ela num tom de ameaça. Isso muitas pessoas falam que não existe e deixou aí o príncipe William, o príncipe Charles bem bravo,
porque levanta a morte, né? Que todo mundo fala que mandaram matar a família real, etc. E ele realmente ficou muito preocupado com essa parte aí, onde o pai e ela meio que peita o príncipe Philip perguntando se há alguma ameaça. E isso realmente eu também, na hora que eu assisti, eu meio que liguei aos fatos e é meio perigoso realmente as pessoas irem pensando, né? Então o príncipe Charles falou sobre essa cena em específico, ele não gostou realmente de ver o pai dele retratado ali como se estivesse acuando a princesa Diana. Bem, então, likes dados, tudo dado. Fui, até a próxima resenha. Viva Lady Di sempre. Tá aí, ó. Vou pegar pra vocês. Tchau.